Oi pessoal, Sérgio Bento aqui, PS82 Português, PS82 Português. A gente vai voltar então agora para o livro de Gênesis capítulo 1 e a gente vai olhar o versículo 2. Se você viu o primeiro vídeo a respeito de Gênesis, a gente falou a respeito do primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a gente analisou esse versículo. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no versículo 2. Porém, existe uma teoria que eu creio que em português se chama a teoria do intervalo. Em inglês a gente chama Gap Theory. A ideia é que entre o versículo 1 e o versículo 2 existiu um intervalo de tempo, ou um gap, um intervalo, onde várias coisas aconteceram. Duas coisas que alguns teólogos dizem a respeito que aconteceu é a questão da revolta de Satanás no céu e a questão da destruição dos dinossauros. Então, teólogo algumas vezes é parecido com cientista, que cientista tem teoria, por isso que é chamado em inglês Gap Theory, ou teoria do intervalo. Então, teólogo algumas vezes parece cientista, que o que cientista faz algumas vezes é que eles não têm explicação para as coisas, então eles inventam teorias, inventam história. Algumas vezes é patético, porque não existe na Bíblia nenhuma evidência de que houve um intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Mesmo porque a questão dos dinossauros é uma questão que a gente pode discutir depois. Na realidade, quem criou os dinossauros? Foi Deus que criou os dinossauros? Não. Mas a gente pode falar a respeito dos dinossauros depois. A questão de Satanás haver se rebelado, se revoltado em contra de Deus entre o versículo 1 e 2, e por isso que houve o intervalo, ou seja, Deus criou os céus e a terra, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, aí Satanás se revoltou em contra de Deus, aí Deus lançou Satanás do céu na terra, e Satanás destruiu a criação de Deus, e Deus teve que recomeçar a criação no versículo 2. Não. Porque algumas pessoas vão dizer que nesse processo de Satanás se revoltar ou se rebelar em contra de Deus, entre o versículo 1 e o versículo 2, ele levou consigo 1/3 dos anjos do céu. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Aonde está isso na Bíblia? O único lugar que você vai encontrar na Bíblia a respeito de Satanás levar 1/3 dos anjos do céu não está no Antigo Testamento, não está nos Evangelhos, não está nas cartas de Paulo, não está nas epístolas de João, Pedro ou Judas, mas está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 4 diz assim: a sua cauda, ou seja, do grande dragão, a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ok, mas é Apocalipse capítulo 12. Aí diz assim, desculpa, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Essa mulher está falando de Israel. A gente não tem dúvida disso. Aí no versículo 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui fala de uma maneira muito sucinta a respeito de Israel haver se quedado pregnant, embaraçada, mas ficou grávida. E aí então deu à luz a um filho, mas nesse processo de dar à luz, houve aquele drama no céu, mas Satanás já tinha se revelado, já tinha se rebelado, se revoltado. E aí então ele teve aquele plano de tentar devorar o filho, ou seja, Jesus, mas Deus não permitiu. Ainda que Jesus morreu na cruz, e é um caso que a gente vai olhar a questão de Gênesis capítulo
3, que é fascinante, porque dali se constrói toda a história até hoje. A história de Deus, a história bíblica até hoje. Mas esse texto aqui fala especificamente, não de Gênesis capítulo 1, ou 2, ou 3, ou 4, e muito menos a respeito de Gênesis capítulo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2. Aqui estamos falando a respeito de Apocalipse capítulo 12, fazendo menção ao nascimento de Cristo. Então a teoria desse intervalo, gap theory, não existe, não faz sentido algum, porque a palavra de Deus diz algo completamente diferente. Então, se você acha que houve um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2, agarra essa ideia, põe de lado, melhor, põe na lata do lixo, porque não é verdade. A gente tem que entender uma coisa. Existem várias perguntas. Por exemplo, filosoficamente falando, a gente perguntaria assim: por que Deus criou algo ao invés de não criar nada? Porque se ele teve necessidade de criar algo, que tipo de Deus é esse? Que tem necessidade. Ele estava sozinho. Então ele sentiu solidão. Que classe de Deus é esse que sente solidão? Então não foi necessidade de nada. A gente pode dizer assim: ele quis criar algo. Ok, então isso é mais aceitável. Ele teve o desejo de criar, a razão por que ele teve o desejo de criar, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. A verdade é que ele criou. Então essa é uma daquelas perguntas: por que Deus criou algo ao invés de nada? É uma daquelas perguntas que a gente não vai conseguir responder nesta dimensão, neste lado da eternidade. A gente vai ter que esperar até chegar ao céu, mesmo porque você se lembra lá em Jó, quando Deus fala para Jó, né? Jó, você estava lá quando eu criei as coisas? Se lembra do último vídeo que eu coloquei a respeito de Mazaroth? E Deus fala para Jó: você estava lá quando eu criei as constelações do céu, Orion, quando eu criei Pleiades, quando eu criei todas aquelas constelações? Você não estava lá, você não sabe, você não entende nada. Você é uma boa pessoa, fiel a mim, mas você não tem o conhecimento de todas as coisas, ok? Então, quando a gente volta lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, no princípio criou Deus os céus e a terra, então algumas pessoas vão dizer que o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis é como se fosse um resumo, uma síntese de toda a criação. Então tem esse resumo, que é o versículo 1, e aí, então, começando no versículo 2 e 3, existe os detalhes da criação. Mas a gente não deveria ver dessa maneira. Eu creio que o que Deus criou, quando diz céus e terra, é que ele criou a matéria-prima para que tudo o que fosse criado no futuro fosse criado. Agora, Deus poderia ter criado as coisas assim, pum, e foi criado. Mas ele decidiu não fazer assim. É uma decisão dele, ele é soberano e ele faz as coisas como ele bem entende, como ele quer. Então, ele escolheu criar primeiro a matéria-prima. E é importante entender que ele criou a matéria-prima por causa do versículo 2. E diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Primeira coisa, ele criou a terra. A terra estava coberta de água, completamente. Se a terra era um globo ou era plana, é uma outra coisa que a gente vai discutir depois, ok? Se você aceita a cosmologia científica moderna, mas desde lá de Galileu, você vai assumir que a Terra é um globo, é uma bola. Mas será que é uma bola? Bom, a gente vai discutir isso depois. Mas diz assim: a terra, porém. Essa palavra porém não está no original hebraico. Okay? Então aqui colocaram aqui que é uma interpretação, mas não faz sentido colocar ou tirar. Então, mas poderia ser lido assim: a terra estava sem forma e estava vazia. Sem forma não significa que não tinha nenhuma classe de forma. Porque se ela existia, se a Terra existia, ela tinha um formato. Porque nesse momento foi criado matéria. Nesse momento foi criado matéria. Em inglês a gente diz matter.
E por que isso é importante? Porque para os cientistas, matéria sempre existiu. Deus não existe, nunca existiu. Mas matéria é eterna no passado e no futuro, considerando espaço e tempo, né? Porque a gente tem que considerar espaço e tempo para considerar, então, a existência da matéria. Portanto, se matéria existe, automaticamente espaço e tempo devem existir, ok? Então, uma coisa depende da outra. Mas essa terra não tinha forma e estava vazia. Então, existia uma matéria-prima que era sólida, existia por sobre essa matéria-prima uma segunda matéria-prima que era fluido, que é chamado de águas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, existia muita água, existia essa terra, que não tinha a forma que era necessário para a criação das outras coisas. Agora, por que é interessante, é importante a gente entender que essa terra não tinha a forma necessária para a criação das outras coisas? Porque a gente vai ver o que o Espírito de Deus fez com essa terra. Mas voltando um pouquinho atrás, diz assim, essa terra estava sem forma e estava vazia, ou era vazia, e havia sobre ela trevas. E se você pergunta, quando você estuda física, e deixa eu dizer isso, se você fala com um cientista, física é a ciência mais top, mais alta que existe, ok? Todas as outras ciências estão abaixo de física. Aí quando você tenta achar a definição de trevas na ciência chamada física, o que se vai dizer é que trevas é ausência de luz. Essa é a resposta mais fácil. Trevas é a ausência de luz. A gente tem sérios problemas se a gente somente ter essa definição, porque a gente também vai ter que definir o que é luz. Deus é luz, mas ele é essa luz que está iluminando a minha cara agora. A gente vai ter que determinar isso, porque não é exatamente assim. Mas dentro da definição de trevas, fisicamente falando, trevas é algo também que absorve a luz, não reflete luz. Por exemplo, se você pintar uma parede de preto, de uma certa classe de preto, e você colocar uma luz em contra dessa parede preta, a parede não vai refletir a luz. Não obstante, se você pinta essa mesma parede de branco, a luz vai refletir. A parede branca vai refletir a luz. Então, as trevas têm uma característica muito interessante, porque nem luz nem trevas necessariamente têm matéria. E a gente vai falar mais a respeito disso no próximo vídeo. Mas, ao mesmo tempo, elas têm matéria. Fisicamente falando, se diz que elas não têm matéria porque ela é uma radiação, luz é radiação de energia. E trevas é a ausência de luz. Não obstante, a gente vai olhar mais em detalhe, eu quero dizer agora, mas eu não posso. A luz tem algumas partículas que não ocupam espaço. Então ela é considerada nada mais uma radiação de energia. Trevas não tem matéria. Não obstante, dentro da teoria científica, existe uma coisa chamada matéria das trevas, ou dark matter. Dark matter. Que para a teoria cosmológica dos cientistas necessita existir por causa das fórmulas matemáticas, porque sem o dark matter, ou a matéria das trevas, a teoria cosmológica do universo cai por terra abaixo, por água abaixo, seja qual seja a expressão, desaparece. Então, ao mesmo tempo que a física diz que trevas e luz não têm matéria, eles ao mesmo tempo têm que assumir que existe uma matéria que necessariamente não ocupa espaço no espaço. Mas é interessante, o ponto interessante é que
as trevas estavam sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, aqui estava a terra, por essa coisa sólida que existia. Como nós sabemos até hoje, existem abismos na Terra que o homem ainda não chegou lá por causa da pressão da água. O homem não tem equipamento para chegar lá embaixo, no ponto mais profundo debaixo das águas. Então, as trevas estavam sobre a face dos abismos, ou do abismo. Sobre o abismo estavam as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O que é interessante é o seguinte: Deus é luz. Não obstante a presença do Espírito de Deus sobre as águas, não produzia a luz como nós entendemos, mesmo porque no dia primeiro Deus criou a luz. Mas Deus é luz, e a luz de Deus não iluminava e não eliminava as trevas. Porque se trevas é a ausência de luz, quando a luz chega, as trevas desaparecem. Entende? Por exemplo, eu tenho esse papel aqui, ó, eu vou tentar criar trevas. Será que dá pra ver? Tá vendo umas trevinhas aí, ó? Meus dedos, minha mão, colocados diante desse papel, criam parcialmente trevas, não completas, mas criam uma sombra. Sombra é trevas. Parciais, mas é. Então o que acontece? É muito interessante que o Espírito de Deus está presente, e Deus é luz, mas as trevas não desaparecem. Por quê? Porque as trevas que existiam sobre a face do abismo eram produto de matéria. Era produto de matéria. E Deus não é matéria. Deus é espírito. Então, quando nós falamos que Deus é luz, nós não podemos absolutamente, nós não podemos dizer que Deus é essa luz, porque essa luz tem matéria, ainda que essa matéria não ocupe espaço no espaço. Então, no próximo vídeo a gente vai falar quando Deus cria a luz, e a gente vai ver por que, mais profundamente, a gente vai completar essa ideia, por que luz não existia. Ainda que Deus é luz, Deus estava presente, mas a luz de Deus não iluminava a terra e não eliminava as trevas. Interessante. Porque a gente começa a aprender mais a respeito da forma existencial de Deus. Quem é Deus e como ele existe. Agora, o Espírito de Deus pairava. Esse é o Espírito de Deus ou o Espírito Santo? É muito interessante porque essa palavra Espírito de, essas palavras, Espírito de, nos deixa entender de que Deus é dono do Espírito, é o Espírito de Deus. Ou seja, Espírito é dependente de Deus, nesse caso aqui. O que é muito interessante. Então, é o Espírito Santo ou é o Espírito de Deus? Porque Deus é Espírito, então aí tem o Espírito Santo. E a gente fala assim, Espírito Santo de Deus, que é problemático gramaticalmente falando, porque então o Espírito Santo é dependente de Deus, ou Deus é dono do Espírito Santo? É complicado, né? Não obstante, o que nós podemos, a maneira que nós podemos interpretar isso, não é dessa maneira aonde um domina sobre o outro ou um é dono do outro. Aqui, muito possivelmente, está falando a respeito do Espírito Santo. E a gente então tem uma conexão entre Deus e seu Espírito Santo, mesmo porque a palavra Deus aqui é a palavra Elohim, que é no plural, e tem que estar dizendo da Trindade. Não existe uma outra maneira. Tem que estar dizendo da Trindade. Então nós diríamos aqui que esse Espírito de Deus, na realidade, é o Espírito Santo, que juntamente com Deus Pai, e então com Jesus Cristo,
participou de toda a criação. E a gente vai ver isso lá quando a gente chegue no versículo, acho que 26, acho que é 26, quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Aí a gente vai ver bem, bem claramente que Deus vai estar falando não com a Trindade, mas ele vai estar falando com um grupo de pessoas, mas aí a Trindade decide fazer o homem como eles querem. Então, o Espírito de Deus, muito provavelmente aqui, é o Espírito Santo de Deus. Mas não coloca o Espírito Santo em um nível inferior a Deus. É uma maneira de comunicar o que é função. Então, Deus Pai tem uma função, Deus Espírito Santo tem uma função e Deus Filho tem uma função. E nessa função existe responsabilidade entre as três pessoas da Trindade. Se eu falar Trinidade é por causa do espanhol, mas é Trindade. Trinity, em inglês, Trinity. Então, estudando a Bíblia comigo, você vai aprender um pouquinho de espanhol e um pouquinho de inglês. Minha esposa falou assim, algumas vezes você fala espanhol. Eu sei, ai não, eu sei. Algumas vezes sai espanhol, algumas vezes sai português, algumas vezes sai inglês, algumas vezes não sai nada. So, você vai aprender alguma coisa, ainda que não seja nada. Não obstante, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, pairava sobre as águas. Essa palavra pairava é muito interessante, porque não é um movimento linear. O movimento linear é assim, é linear, é uma linha. Mas essa palavra pairava significa especificamente um movimento não linear. O que significa isso? Que o Espírito Santo não se movia assim, mas ele se movia assim. Okay? Ele se movia de para cima, para baixo, para o lado, para o outro lado. Não era necessariamente um movimento estático. Ainda que na progressão do movimento de um objeto, e um objeto que use por verbo essa palavra pairava, pode existir a possibilidade que em certos momentos este mesmo objeto, e nesse caso sujeito, é o Espírito de Deus, pairava significa estava estático, se movia lentamente. Mas a primeira ideia da tradução dessa palavra do hebraico é, então, um movimento não linear. Ele se movimentava assim, por cima, para baixo, para os lados. Ao mesmo tempo, essa palavra pairava significa que o Espírito Santo era como que ele estava moldando os céus e a terra. Ele estava moldando, ele estava fertilizando. É uma outra maneira de traduzir essa palavra. Ele estava fertilizando. Ou, uma outra maneira de traduzir esta palavra, ele estava como que uma galinha sobre os ovos no ninho, incubando os ovos para que os pintinhos nascessem. Ou seja, ele estava moldando, incubando, fertilizando os céus e a terra para que o processo de criação pudesse começar como começou no versículo 3. Ou seja, todos aqueles detalhes. Então não significa que Deus criou uma terra sem forma e vazia. Ele simplesmente sem forma e vazia porque Deus não é capaz de criar algo que tenha forma e seja cheio. Ou não é o caso que houve uma rebelião no céu e o que era perfeito foi destruído e Deus teve que começar uma segunda criação. Não é esse o caso. Deus criou matéria-prima e o Espírito de Deus então moldou, acho que é moldou, molded, em inglês, o moldeou, espanhol, essa matéria-prima. Aí então, quando a matéria-prima estava pronta para ser usada para o final da criação, Deus começou a criar. O interessante é que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a palavra água, ou águas, é maim, que é muito interessante. Porque a palavra céus, no versículo 1, ela é a palavra shamaim. Maim
e Shamaim. Então, as águas que estavam sobre a terra, em questão de criação, elas têm a mesma fonte ou matéria. Então, Deus criou céus e as águas e a terra, mas ele criou os céus e as águas. E os céus e as águas têm um mesmo DNA, NDA, um mesmo gene. E isso é importante, porque quando Deus cria o firmamento, a gente vai ver que ele faz separação entre águas e águas. E dessa águas e águas, ele cria então o universo, a atmosfera que nós existimos. Então, a criação de Deus, quando a gente olha versículo 1 e versículo 2, nada mais versículo 1 e versículo 2, é algo fantástico. Deus criou algo do nada. Do nada, ele criou algo que é a fonte de todas as coisas que foram criadas. A terra, mas no caso dos céus e das águas, elas têm a mesma raiz na formação da palavra. Maim, águas, Shamaim, céus. Isso vai ser interessante. Eu vou mostrar um vídeo, quando a gente estude a criação do firmamento. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que vai provar muita coisa a respeito do que é o firmamento. Essa coisa material que existe sobre as nossas cabeças, que Deus criou. Por agora, o que nós temos que entender é o seguinte: Deus criou os céus e a terra. A terra estava coberta de água. Essa foi a matéria-prima pela qual Deus criou todas as coisas. E Deus criou todas as coisas, então, porque o Espírito de Deus fertilizou, incubou, como uma galinha, aqueceu, incubou aqueles ovos, incubou a terra, para que Deus então pudesse criar todas as coisas. Novamente, Deus, ele poderia ter criado todas as coisas assim em um nanosecond, um segundo nano. Mas ele não fez assim. Ele escolheu uma maneira diferente. Então, no próximo vídeo, a gente vai estudar a luz. E a gente vai ver que Deus não é essa luz que a gente se refere. É algo completamente diferente. Então, espero que você se junte a mim no próximo vídeo. Love and Peace. E vamos continuar estudando Gênesis capítulo 1. Por quê? A estrutura do capítulo 1, começo do capítulo 2 de Gênesis, diz toda a história da humanidade. E por isso que eu creio que nós estamos verdadeiramente nos últimos dias. O arrebatamento está a ponto de acontecer. Então, se prepara. Fica comigo, de novo, Love and Peace, e eu te vejo no próximo vídeo.